Começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Você nos acompanha pelo Spotify, YouTube e também pela rádio comunitária Vanguarda FM. Dando sequência à nossa série de episódios falando sobre a ocupação da Maesa, dando esse aspecto histórico, a importância de um museu do trabalhador. Hoje temos convidados especiais aqui, o ex-vereador Jaison Barbosa, que foi presidente da primeira comissão que foi responsável aí por tratar do tombamento da Maesa, e também do Paulo Sausen. Também está desde o início nesse processo de ocupação e hoje é o presidente da Maesa, que é a Associação dos Amigos da Maesa. Paulo Sausen, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Jaison, ex-vereador Jaison Barbosa, bem-vindo. É um privilégio. Vamos relembrar o episódio anterior. Teve um episódio que veio o Orlando Michele aqui, que contou uma história bem curiosa pra gente. Perguntamos como é que foi o início de tudo, Orlando. Daí ele, em paralelo, duas situações. Ele fazendo um curso lá numa faculdade, que resolveram fazer um documentário. Paralelo a isso, duas figuras procurando um lugar para TV comunitária. Olha, tá, mas tem o prédio lá da Maesa que tá abandonado, tem uma indústria, enfim... Começa por aí mesmo, Sausen. Tu e o Pedro Pozenato procurando um espaço para TV comunitária, pensaram na Maesa. E realmente é isso. Parece incrível, mas é isso. Nós estávamos... Claro, tem alguns elementos no meio do caminho também, porque tinha uma discussão a nível do Estado em relação de que ali estava virando... Por que nós descobrimos? Porque ali ia ser vendido em troca de uma dívida. Então estava fervilhando esse debate na Câmara um pouco e também a própria prefeitura estava conversando sobre esse assunto, né? Porque é um patrimônio histórico. E aí eu e o Pedro atrás, correndo sempre atrás da máquina na questão de ter um espaço para a TV Caxias, né? A TV comunitária. Nós fomos conversar no gabinete do prefeito, para ver se, no primeiro momento, para ver se tinha alguma possibilidade. Na época, o prefeito... Era já o Sartori, né? Era o Sartori. Isso. Se tinha alguma oportunidade. Mas aí, ao mesmo tempo, a prefeitura não sabia de nada, né? Só sabia da história de que o governo estadual iria utilizar esse valor que, né, a Maesa devia, a empresa devia, a Eberle, a antiga Eberle, né, iria usar para fazer, no caso, a Procuradoria do Estado. Ia pegar esse dinheiro, ia vender e ia fazer essa venda. E aí começamos. E aí já tinha algumas histórias de um abraço, tinha uma conversa sobre a Maesa, sobre a história do patrimônio da Maesa. E aí, então, o que nós fomos? Procuramos a Marisa Fórmula, que era deputada estadual, e pedimos, Marisa, nós estamos aí atrás de um espaço, o governo municipal não está muito se encontrando nessa ideia de nós ter um espaço dentro da Maesa, porque eles ainda não têm nada na mão de discussão, mas a discussão já estava começando a iniciar ali na Câmara de Vereadores, né? Porque a Câmara tinha já pedido um tombamento a nível estadual da Maesa, então existia já essa conversa, não era uma coisa assim só nossa, né? E aí o IFAM, que é estadual, né, que é o responsável por isso, não aceitou o tombamento, porque ele achava que tinha decisão que não era um patrimônio histórico, né? Claro, porque já tinha então a influência da Procuradoria do Estado em cima disso. Nós procuramos a Marisa nos levou então para conversar com a secretária de administração do governo Tarso, que na época era a Estela Farias, e ali começamos a conversa. Aí, automaticamente, naquele mesmo dia, nós colocamos, nós temos um patrimônio enorme lá, vocês vão fazer vão vender isso para fazer para vender, para usar para a Procuradoria do Estado, e nós vamos perder o que é mais sagrado que a gente tem em Caxias do Sul. E tanto que foi tentado o tombamento e não se conseguiu. E a Estela já chamou, naquele mesmo momento, que era o secretário de governo, eu acho que é o presidente hoje do Inter, se eu não me engano, do Alexandre, né? Então, eu acho que era ele que era o secretário-geral, e na hora eles trouxeram o processo e seguraram. Dizem, não, vocês continuam a conversa, vão articulando, que nós vamos segurar aqui para ver o que vai. E ali começou, então, toda a outra movimentação. Nós fomos à Procuradoria de Caxias, procuramos mais uns documentos que tinham lá, e o processo começou a andar. Mas aí, ao mesmo tempo, já tinha, como não tinha esse tombamento a nível estadual,
se procurou a UAB para fazer o pedido de tombamento daí, a nível pelo município. Aí, ao mesmo tempo que foi 2011, né? 2011. E aí já a UAB já entrou com o pedido de tombamento. E naquele mesmo caminho, nós estávamos daí indo, o Jason se elegeu vereador, me convidou para ser assessor dele. E nesse caminho a gente estava com todos esses fervilhamentos. E o Jason também era do movimento comunitário, então sabe da história. E aí nós comentamos, daí foi, junto conversamos e surgiu a ideia, né, vereador, de criar uma comissão para começar a fazer esse debate, articulação mais aprofundada. E aí... Isso, Jackson, conta para nós como é que foi envolver a Câmara de Vereadores, a partir, chega o Paulo Sausen lá, opa, tem a Maesa ali, já tem todo esse contexto. Como é que foi envolver a Câmara de Vereadores e a comunidade a partir desse momento? A União de Associações de Bairro de Caxias e o movimento sindical, os movimentos sociais em Caxias, eles representam a alma do povo caxiense. Eles que dão a cara de uma Caxias do Sul cada vez mais possível diante de um mundo tão complexo, tão caro para se viver. E esses movimentos, eles nos emprestando esse conhecimento, nós já havia, através do Paulo e da presidência da UAB, acolhido essas informações. E passamos, então, a pensar. O que nós fizemos, então? Bom, vamos unir o fato de sermos comunitaristas, de termos essa força hoje, porque Caxias do Sul, e essa questão da Maesa, ela viveu um momento magnífico para a conquista da Maesa. E que se nós perdesse aquele tempo, aquele momento, jamais se conseguiria ela. Poderíamos resgatar um pouquinho atrás o Ópera. Por que se perdeu? Porque faltou essa boa vontade, essa unidade, esse esforço. Poderia ter salvado o Ópera se tivesse essa mobilização que teve em torno da Maesa. Então, eu acredito que uma das melhores e mais bem organizadas mobilizações passou por nossas mãos, por os nossos queridos aliados. E o grande orgulho é dizer que esses aliados não foram apenas os próximos a nós, que já desde o início nos deram muita força. Foi a União de Associações de Bairro, todos os sindicatos municipais de Caxias do Sul, no início de trabalhadores e depois os patronais. Nós fomos até eles, um por um. Depois o setor de arquitetura, depois todas as universidades em Caxias e faculdades em Caxias do Sul, e fomos construindo essa caminhada até um momento maravilhoso onde nós criamos a cartilha, onde contamos aí um pedaço dessa história um pouco mais à frente, logo daqui a pouquinho eu volto, onde estava lá o senador Paim, e que emocionado chora e lembra que ele trabalhou lá dentro. Na Festa da Uva foi entrega. Na Festa da Uva. Isso. E ele conta emocionado e chorando que lá na forja ele levava a sua comida, ele levava e botava para esquentar naquele monte que ficava ali de refúgios ali, do aquecimento, enfim. Resumindo, nós carregamos um pouquinho dessa história caxiense, porque nossa origem é trabalhadora. Então a minha sogra me contava emocionada, a minha sogra me dizia, já isso lá dentro tem um local, existe um local que nós depois do almoço lá dentro tem peixe, e eu não acreditava muito. Eu disse, pô, mas peixe lá dentro? Porque tu olha a parede e é uma barreira. Então é uma barreira tu imaginar dentro de uma empresa que existe, por exemplo, um restaurante onde as pessoas dialogam, onde existe um vestiário, onde existe o diálogo, e que eu percebo que essa caminhada, a importância da presença sempre dos sindicalistas e dos movimentos sociais é lembrar essa parte da história. Isso é emocionante. E aí criamos então, voltando, criamos a comissão, que o nome dela é Comissão Temporária Especial para Acompanhamento do Processo de Tombamento da antiga Maesa. Essa comissão deu continuidade, então inicia em 2013, depois nós demos continuidade em 2014, 2015, e tem várias caminhadas importantíssimas. Por exemplo, em 6/7,
A comissão foi aprovada em 2013, então, em 26/3. E aí vem uma série de iniciativas, não só a criação da comissão, que muitos criticavam. Pô, mas vocês já estão dizendo que a comissão é pró-tombamento. Pô, já estão dizendo que querem o tombamento. Sim, nós temos certeza da importância disso. Aí a Maesa Cultural nasce em 6/7, Paulo. Que ano de 2013? 2013, onde se mobiliza a comunidade pela preservação do prédio. E olha só que importante, né? Observando aqui a foto daquele momento, que foi lá na escola Emílio Meyer, ali estão presentes atores que estarão presentes em toda a continuidade do processo dessa luta de mobilização, que é a Marisa Fórmulo, o Assis Melo, que é até o Mauro Pereira está ali junto. O Mauro Pereira. Então, uniu todas as ideologias, Friso, todas as categorias Orlando, de trabalhadores. Todo mundo. E aí, estou aqui pulando um pouquinho, nós vamos ter também a representação do Legislativo. O Legislativo de Caxias do Sul, através dessa comissão, nós brigamos com o Legislativo Estadual. É uma parte interessante. Estava mais pró que ficasse a questão lá, que fosse vendido. Porque quando nós nos movimentamos, nós somos críticos. É uma característica nossa, do povo comunitário, do povo sindical. Somos críticos. E criticamos a demora. A demora não. Por que demorando? Se é nosso, se é do povo, se é caxiense. Está definido. E a Assembleia Legislativa fez lá um manifesto. E aí nós fizemos aqui um manifesto contra o manifesto. Uma moção, lembra das moções? Sim, a gente acompanhou através da TV comunitária na época. Isso, lá também. as moções. E então a visita que nós fizemos ao próprio patrimônio, que se não me engano, você estava presente? Sim, isso eu ia perguntar, as primeiras visitas, como é que foi o impacto dessa abertura para a comunidade, né? Porque se via a Maesa do lado de fora, se tinha uma ideia como deveria estar, como é que está. Aí vocês entram lá a primeira vez. Eu lembro, acho que até o Voges acompanhava, sim, né? As primeiras vezes lá. Como é que foi para vocês ver de perto? Mas se tu me permite, antes de avançar para essa parte que é maravilhosa, porque o povo tinha um desejo muito oriundo desses que atuaram lá dentro. Mas o povo não conhecia lá dentro. Então, isso foi importantíssimo nós conversar sobre isso. Mas é importante relembrar os manifestos que foram feitos na frente da porta da Maesa. Quantos abraços se deram lá. E a discussão pelo tombamento, que nós iniciamos discutindo o tombamento. E tinha acredito que já está tombado. Tinha uma questão, só para contribuir nessa questão aí, que era tu tinha que articular dentro da própria Câmara, que a Câmara tinha os vereadores que tinham visões diferentes, que não tinham visões na mesma linha nossa, né, do campo popular. Tu tinha que discutir com o próprio executivo, que tinha as limitações financeiras, porque como é que tu ia fazer? Não tinha ideia de que não havia decisão ainda do governo estadual da doação. Do governo Tarso. Eu ia perguntar, tem muito dinheiro envolvido. E aí como é que vocês conseguem reverter isso? Mas como é que foi indo? Mas é isso que eu digo. Eu vou aqui, depois o Jason, né? O que foi? Primeiro, existia então aquele patrimônio. Aí o governo estadual, municipal, que daí já era o Alceu, né? O Alceu já apresentou uma proposta pela realidade deles, né? Não, vamos metade e outra metade vocês... Já tinha uma contraproposta do município em valores, né? E aí, como nós tínhamos, quando a gente diz nós, os movimentos, tinham já a definição que para nós era tudo ou nada, que entramos, né? Foi criada uma lei que descaracterizava a abertura da vereador Mário Pesce. Aí eles não podiam mais dividir. Ali foi uma sacada, lembra? Você vai perceber... isso significa que não poderia fazer abrir ali, e aí para fazer E olha a luta para pegar a votação de todos os vereadores para ter unanimidade, a descaracterização da vereadora. Mas você vai perceber, a ojeriza vinda daqueles que são antidemocráticos, tu pode perceber que eles têm dentro da sua visão radical, de extremista, de uma visão ditatorial, que eles têm sua razão. Porque quando você nós percebemos que nós unidos, nós conseguimos nos somar, independente de partido político. E eles detestam isso.
Eles detestam que pessoas trabalhadoras, pessoas que se juntaram. Eu falei aqui, vou falar de novo, a importância teve o Sindicato Metalúrgico e todos os sindicatos de Caxias do Sul. E entre essas pessoas aí, líderes de esquerda, entre essas pessoas, o Assis Melo, a Marisa Fórmulo. Por que não lembrar o Alceu Barbosa Velho? Vocês representando o Sindicato dos Desenhistas. Nós. E fomos criando esse fortalecimento e fomos também descobrindo algumas ações que iam ocorrer. Uma delas é que existia uma lei que possibilitava que, na verdade, a rua, a avenida... A Vereador Mário Pesce. Vereador Mário Pesce, a rua Vereador Mário Pesce, ela atravessa por dentro da Maesa. E aí nós descaracterizamos. Então, eu tenho esse orgulho que fizemos no nosso gabinete uma lei onde descaracterizamos, não pode mais passar por ali. E nós, claro que na época percebemos todo o movimento contrário a isso, toda a ojeriza em relação a isso, e mesmo assim foi votado de forma unânime. Por quê? Por causa dessa unidade democrática. Porque tu tinha o respaldo, e aí naquele momento já estava vindo muitas entidades que queriam, aquelas entidades menores, maiores, que queriam espaço dentro da Maesa, que estavam vislumbrando isso. E aí começou, né, as articulações também aí tinha aquele deputado Vinícius Ribeiro, que também, as comissões que ele represidia. Deputado Vinícius Ribeiro. Foi importante também naquele momento. Então, esse pessoal, essas audiências, porque acho que deve ter sido lá naqueles 3, 4 anos, umas 10 audiências que foram feitas, né, só na Câmara. Audiências lá no Emílio Meyer também. No Emílio Meyer, mas principalmente as da Câmara, porque daí ela dava um caráter mais oficial, né? E aí tu tinha essa empatia que tinha que resolver. Quando nós fomos lá para fazer o debate com a Assembleia, que estava demorando, nós levamos, inclusive, por exemplo, o Carnavalesco, que depois o bloco Carnavalesco, inclusive está aqui, tem a foto, né? O Rei Momo e a rainha do carnaval da época foram junto. Teve o carnaval na Plácida de Castro. Que depois se tornou, né, teve festa da uva. Que teve toda uma discussão até para ir agora a Feira do Livro, que eu acho que seria, se tivéssemos agora, entrando só um detalhezinho, tivéssemos a rua coberta, poderia ser feito muito bem lá a Feira do Livro, que eu acho que teria outro aspecto cultural, porque é o aspecto cultural da Maesa que chama. Já estou entrando nessa linha. Aqui eu estava resgatando aqui nesse material, que na minha visão é histórico, né? Tivemos a ajuda e o apoio dos profissionais de jornalismo lá da Câmara de Vereadores e ficou um material histórico para a Câmara. E aí tem uma parte que no dia 6/11 de 2014, plenário aprova a contrariedade à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia pela demora em apreciar o parecer sobre o. E aí quando nós vamos até a Assembleia, eles me criticam, né? Pô, mas tu... Um poder criticando o outro, municipal, puxa vida, estadual. que cidadãozinho, que cidadãozinho. Mas esses movimentos que podem fazer com que, de forma democrática, nós trazemos conquistas e que nós somos merecedores. O prédio da Maesa não é mais que merecido. Ele é extremamente merecido. Tu pega, de novo, o Ópera, que tristeza. Eu era criancinha e vi o que aconteceu. Então é muito triste você ver patrimônios caxienses que não são transformados em momento de abraçar nós, independente se imigrante, ou morador, ou recente chegou, Caxias do Sul precisa nos agradar. Pois é, para pegar fogo lá a Maesa era mais complicado, mas se não cuidasse, alguém podia ter e tinha problemas da Vuges, né? Quantas conversas, é verdade, até o Vuges sair de lá, tinha gente que pensava, não vai sair nunca. É um trabalho árduo, não é uma coisa tão simples. E tivemos um problema maior, que foi esse período do governo Cassado, que foi um período, com todo o respeito, perdido. Teve essa questão durante o governo do Daniel Guerra, que chegaram a se cogitar que, mas daqui a pouco vão perder, se não ter... Mas sabe, eu tenho uma impressão que o Voges foi importante. Porque durante o período que ele estava ali, nós fomos construindo oportunidades, planejamentos. Ou seja, quando tu pega agora há pouco, nesse atual governo do município, quando o prefeito Adiló, ele
pega e encaminha alguém para pegar e dizer que não tinha nada. Puxa vida, é um desrespeito com o legislativo, com a população, com todos Tem que muita lutaram gente pelo envolvida trabalho. nessa história da Olha, ocupação da Maersk. um grande pecado. Ali, na minha visão, o Adiló demonstrou o caráter antidemocrático dele. Porque ele foi vereador, ele acompanhou toda a nossa luta, ele estava ali ao nosso lado. Igual, para quem não lembrar, por que não lembrar? O Daniel Guerra. O Daniel Guerra teve uma oportunidade que ele podia ficar marcado para a história de Caxias do Sul. Ele ficou por um outro motivo, né? Pela desqualificação. Voltando então àquela minha pergunta anterior, até citando o Voges novamente, ele foi o anfitrião ali naquelas primeiras intercussões. Eu acho que aquela permanência dele ali, eu acho que até a permanência dele por um período, aquilo que eu já disse, ele foi importante inclusive para a manutenção e para a preservação que estava naquele momento. Porque até enquanto ele estava lá, a Maesa estava bem mais preservada do que os últimos tempos. Então, quando se fez, logo a saída dele, não se teve ação. Esse foi o vácuo que nos criou, que inclusive fez... Tu tem acesso ao interior da Maesa, como presidente da Maesa atualmente? Sim, hoje é mais fácil até, porque você tem consegue, também, tem as porque secretarias. tem as secretarias, mas mais aquela parte... Quando tu entrou a primeira vez lá, me contem ainda esse impacto e agora o que dá para... Não, a gente fica triste, tá? Porque a parte do meio ali, onde é que inclusive a gente está discutindo com os sindicatos o museu, porque nos convidaram a Ivani, eu, o Orlando e o Pedro, né? O Pedro, o Paulo e o Orlando agora, né? Para a gente contribuir. E nós não vamos se furtar isso porque também é nosso papel. E a gente chega ali no meio, a gente fica triste a forma como está abandonada. Mas eu sempre disse, mesmo ela abandonada, e o pessoal não entendeu, mesmo abandonada, se nós lembrarmos as ruínas de São Miguel, abandonadas, são um patrimônio e são possíveis de ser, inclusive, transformada em áreas de visita, como é que se diz, de turismo. Nós podemos transformar hoje, e é essa a discussão que eu quero, por isso que nós criamos também a associação e avançamos. Tu tem um problema, que é a construção de tudo que tu tem que avançar na Maesa agora, como deixaram, infelizmente abandonaram nos últimos anos e meio que de propósito deixaram ela sucumbir, com exceção da parte do meio ambiente, né, que ali onde está construído, foi o meio ambiente assumiu. Se tu trabalhar de forma sincera a questão do turismo, tu consegue hoje fazer a Maesa ser o maior ponto turístico de Caxias do Sul. Eu tenho essa convicção. Eu não abro mão, e eu digo, claro, pela experiência que a gente teve ali, que se souberem trabalhar, e o nosso problema de Caxias é esse, é não achar só acha que existe turismo na semana do turismo, né? Na abertura da semana, que foi em setembro. Até a gente tem um parâmetro agora, voltando lá, aquelas primeiras ações do Maesa Cultural, mas hoje nós temos, uma vez por mês, né? A feira na Maesa, como é que está o público lá? O pessoal, quando é domingo tempinho bom, é uma maravilha lá. Márcio, quando nós... Claro, agora entrando, quando foi criada a Associação Amigos da Maesa, era já para ter sido criada lá naquela época, a gente já estava discutindo isso, mas não estava meio assim incipiente. Quando surgiu, por quê? Porque o governo atual deixou 2 anos de hiato para fazer alguma coisa para a Maesa. Então, como ele estava preparando com a tal das PPPs e papapás, né? Porque não deu em nada, ele fez o quê? Ele deixou esse hiato e começou a ver esse problema. A Maesa começou a deteriorar, se tu entrar lá dentro tem salas abandonadas, quebradas, tudo, os vândalos entravam por cima ali, levaram um monte de coisa, é só entrar lá e ver. O que aconteceu? A gente estava vendo enquanto o UAB, né, que não tinha, que estava com dificuldade. Daí nós fizemos o quê? Bom, tinha essa questão das feiras que existiam, vamos aproveitar e vamos dar uma ideia, vamos fazer uma feira na frente da Maesa para começar a dar uma movimentação, mas a gente não tinha dimensão. Eu disse, não, vamos botar Maesa Cultural. Eu digo, nós já criamos aquela vez, na época do vereador, na comissão a Maesa Cultural, que era a movimentação, isso. Agora vamos convidar os sindicatos, tantos que se colocaram à disposição, os sindicatos metalúrgicos botou lá o caminhão-som, enfim, a estrutura que eles têm. E aí, deu certo, né? E deu certo. Mas por quê? Porque a Maesa continuava e continua sendo uma coisa de pertencimento. Hoje até a Rose Frigeri, a vereadora, falou muito bem hoje, porque estavam apresentando na Câmara hoje a questão
a proposta do mercado público. E ela estava dizendo, é porque a cidade se encontra ali. E deu aquele... Bom, nós tivemos aquela primeira feira, 22 de maio do ano passado, 50 mil pessoas lá, tu não caminhava, e tu tem fotos comprovando isso, e não estamos falando, tem fotos, tem filmagem, tu não caminhava. E aí vem, hoje é média de 15 mil, e as pessoas fazem a visita guiada. Hoje as pessoas têm acesso lá dentro. Hoje... Isso com uma visita guiada, mas assim, restrita. Imagina com tudo bombando no mercado público. Mas qual era a nossa ideia, né, com o Orlando, e com o Orlando discutindo? Era que reformasse as pracinhas e nós íamos começar a ocupar as praças. As duas praças que tem, aquela da Lagoa, aquela onde está o meio ambiente, e essa outra aqui na entrada, que é aqui por cima na Praça de Castro. Então tu já teria uma ocupação devagarinho. É isso que popularizar. E as visitas guiadas, elas popularizaram. Hoje o município faz parte. E tu imagina se tu tiver o turismo divulgando externamente. Agora, você pode ter num shopping center isso que ele está falando. Agora, você não vai conseguir encontrar isso que ele falou, essa alma, o turista sentir a alma desse território, desse local, dessa comunidade, você não vai conseguir encontrar se você não tiver ali a unidade. Então depois ali em 2014, quando se consegue alguns documentos importantes, quando o Tarso Genro, eu lembrar o Tarso Genro e o Sartori, que nós tivemos uma sorte, nós tivemos o Tarso Genro governador e tivemos o Sartori governador. Duas pessoas excelentes, na minha visão, e democratas, e que nos respeitaram. Tanto é verdade que quando vem aqui o Tarso Genro, ele traz o projeto que foi aprovado pela Assembleia, que foi votado por 38 dos 55 deputados estaduais, nem todos votaram em nós, mas a maioria. Os parlamentares caxienses que acompanham a sessão dessa lei aqui, de 167 de 2014, estiveram lá presentes com o Tarso e com o nosso prefeito, com toda a força dos nossos vereadores, a maioria presentes, mas para resgatar o que o Paulo estava falando, nós íamos criando em forma de leis e em forma de motivação ao Poder Executivo, um exemplo aqui, ó, grupo estuda o uso do espaço. Então, quem disse isso? Foi o executivo que se motivou? Não, nós trabalhávamos dessa forma. E aí, quando se cria esse grupo, olha só, quando o executivo, pela força do Poder Legislativo e da comunidade, ele cria lá a presença, além do órgão público, na Comissão Especial da Maesa, estudamos então a utilização do espaço pela Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal da Cultura, Planejamento, Procuradoria-Geral, Serviço Autônomo, SAMAI, Universidade de Caxias do Sul, SIC, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos, Geólogos, União de Bairros, UAB, FSG, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Movimento Sindical. É muita gente. Agora, quando tu sente esse cheiro aí nos 50 mil, com todo respeito a um ambiente comercial, tu tem ali a alma caxiense. Porque shopping center é igual em qualquer lugar, mas um mercado público, um espaço desses, cada país, cada cidade tem uma alma nele, é diferente. Pessoal, eu sei que tem muito mais história para contar, mas o nosso podcast está chegando no final. Projeção para o futuro aí, como é que vocês veem daqui para diante, o que pode ser feito? Pode começar, Jair. Eu acredito que se essa unidade de mobilização e a demonstração dessa força que a comunidade tem unida, se ela não se mantiver, as coisas mudam de uma hora para outra. Por quê? Porque é um espaço de 55 mil metros quadrados, um dos locais mais caros de Caxias do Sul. E quando eu falo de caro, eu falo nessa visão que o capital possui. Eu estou falando aqui de caro para nós, povo. Então nós precisamos estar unidos. E eu quero agradecer muito o movimento sindical, o movimento comunitário, os movimentos todos, e por que não? Também o empresariado, também as universidades. Agradecer
Vamos lembrar aqui o Sartori, que foi um parceirão quando governador, o Alceu Barbosa Velho, que depois nós tivemos a felicidade que ele foi deputado, o Assis Melo, a Marisa Fômulo, o Vinícius Ribeiro e tantos outros vereadores queridos, tenho certeza que o Eloy também deverá vir aqui, o Eloy Frisso, e que estamos juntos. Mas eu quero agradecer muito o Paulo Salza. Porque tá aqui do lado, eu nem lembrava dele. Não, eu dei a minha parcela enquanto eu estava lá na vereança. E saí de lá, fui para a minha atividade, fui para o trabalho. O Paulo permaneceu ali aguerrido dentro do movimento. Então, Paulo, parabéns por essa continuidade. Se o Paulo, na minha visão, não tivesse dado essa continuidade, que vem lá da época da TV, esse sonho não estaria ali. E o Paulo marca isso, porque o Paulo nos representa muito bem. Muito obrigado pela tua presença no nosso podcast, que seja a primeira vez de muitas vezes. Eu que agradeço, parabéns pelo Pode Sim. Obrigado. Paulo, teu recado final. Não, a gente acredita, quando nós criamos uma associação, a maioria do pessoal que faz parte da associação são as pessoas que tiveram, em algum momento, a maioria, né, envolvido nesse processo da Maesa. Então a gente fica feliz porque está ali num guarda-chuva de proteção, no sentido daquilo que se toma de medida, que a gente vai para a luta, porque houve um desgaste muito grande nesse último enfrentamento em relação da proposta que o Executivo estava fazendo. A gente foi atacado com todo o carinho, fomos atacados, inclusive, para quem fazia parte da frente parlamentar, que fomos nós que ajudamos a construir, que era a frente parlamentar Maesa é Nossa, que é isso aqui foi criado por nós. Inclusive, nós temos hoje a Associação Amigos da Maesa, lá que está lá no Facebook e todo, era isso aqui, Maesa é Nossa. Era isso, inclusive foi questionado uma vez pela mídia local, porque eu usava isso aqui, daí eu disse, não, mas isso aqui é uma capa de um livro que nós criamos essa marca, então essa marca é nossa. E criamos, e inclusive ajudamos a construir a frente parlamentar Maesa Nossa, porque achamos importante ter uma frente. E aí tivemos divergência muito grande, mas enfim, superado isso, eu acho que assim, se o Executivo e se a sociedade se concentrar nisso ali, nós vamos mostrar que o turismo de Caxias é viável, é próspero, é possível, e a cultura muito mais, porque a cultura ali está muito enraizada, e nós temos que estar ali, nós temos que movimentar, é nosso papel. Então eu acho que eu estou muito assim, sou entusiasta desse processo, né? Não sou oriundo de Caxias do Sul, fui metalúrgico, trabalhei na Agrale, então tenho meu histórico, fui desenhista, né, Gerson? E o movimento comunitário está no sangue, então tenho que discutir. Eu acho que a gente tem muito a avançar, tem muito a construir, e só não ter transformado aquilo ali num shopping já foi uma grande conquista, mas eu acho que nós temos que avançar muito mais. E a próxima ano que vem tem eleições, eu acho que tem que estar num plano de governo o que realmente quer para a Maesa, para o futuro, além dessas questões do mercado público, que é pontual, porque nós temos um museu, nós temos que ver como é que vamos construir essa questão dos feirantes ali na frente, nós estamos buscando, e aí é uma luta nossa agora pontual, nós estamos buscando a rua coberta, nós queremos provar que uma rua coberta ali vai dar estabilidade, vai poder outros eventos, carnaval, enfim, tudo aquilo que a gente quer cultural que se desenvolva naquela região. Nós temos que ocupar os espaços. Quem não faz poeira, come poeira. E um ambiente para marcar essa história é um museu. É um museu. Faz toda a diferença. E eu ia dizer, não esquece de fazer um convite para as próximas edições da... e dizer que agora... Quem quiser participar... Desculpa, é todo terceiro domingo de cada mês. Aliás, e nós temos uma outra, Márcia, nós temos uma outra feira que é lá na Praça São Pelegrino, um pouquinho menor em função do tamanho da praça, mas ela é no segundo domingo de cada mês e tem uma dimensão cultural turística. Inclusive, ela surgiu em função de um pedido da Secretaria de Turismo de nós mostrarmos que os pavilhões da Festa da Uva é possível fazer evento. Ano passado, tanto que a abertura da Semana de Turismo do ano passado, não do atual secretário, do secretário anterior, foi essa feira turística cultural construída lá com 25 mil pessoas num dia. Muito bem, obrigado, Paulo. Obrigado novamente, Jason. E lembrar que vocês foram premiados, uma novidade aqui no nosso podcast, no Pode Sim. A caneca do Pode Sim agora
é um brinde para os nossos convidados. Então, Opa. quem vier participar, O Jô Soares levar pra não casa. lembrava de entregar esse Não, presente. ele não, lembrava aqui, pra ele. aqui esse Toca é o aqui. nosso diferencial. Obrigado. Ó, vamos criar Saúde. essa despedida. Pode já. botar um vinhozinho na frase, às vezes uma aguinha, né? Não tem problema. Menos água. Obrigado. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube e pela Rádio Comunitária Vanguarda FM. Até o próximo episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica.